Assim como a gente pode determinar primeiro arco positivo, a primeira determinação positiva de um arco, a gente também pode pensar no sentido contrário, a primeira determinação negativa. Se esse arco ele já tiver no sentido contrário, se ele já for negativo, ou seja, ele percorreu o círculo trigonométrico no sentido horário, então aí a determinação negativa, a primeira determinação negativa é semelhante aos outros exemplos, tá bom? Então um arco, por exemplo, menos 15 meios de π, se você quiser a primeira determinação negativa dele, basta pegar o 15 e dividir pelo dobro de π, o porquê o dobro do quociente, o porquê do dobro eu já expliquei, porque cada duas voltas equivale, aliás, a cada 2π equivale a uma volta. Então 15 dividido por 4 cabe em 3, 3 vezes 4 é 12, 12 para chegar em 15 também sobram ou faltam 3. Então a primeira determinação negativa desse arco aqui, porque ele já veio também negativo, vai ser o nosso resto aqui, 3 sobre esse quociente, sobre 2. Bom, π. E como a determinação é negativa, você acrescenta aqui o sinal de menos. Se já vinha negativo, não tem. Se o arco já vinha negativo, não tem novidade alguma. Em contrapartida, se o arco for positivo, e você tiver que determinar a primeira determinação negativa desse arco, então a gente começa o processo como feito anteriormente, mas no finalzinho tem uma pequena mudança. Então vamos olhar aqui o arco 8π, 8 terços de π. Deixa eu falar da fração primeiro. Se você pegar o nosso numerador 8 e dividir pelo dobro do quociente, o dobro de 3 aqui, 6. No 8 cabem 6, e faltam 2. Faltam 2 para chegar em 6. Então a primeira determinação positiva a gente saberia que aqui a positiva, certo? Seria 2, o resto, sobre o nosso quociente 3. Então 2 terços de π. Só que eu quero a primeira determinação negativa. Como proceder? É só comparar quanto falta do nosso resto aqui para chegar em 6. Se eu estou em 2, para chegar em 6 faltam 4. Então, a primeira determinação negativa vai ser 4. O denominador é sempre o mesmo aqui, sobre 3 π negativo. Ok? Então o algoritmo aqui ele vai ajudar na solução, de maneira mais prática. Você pega, divide pelo dobro. Se for a determinação positiva, é só olhar para o resto. E aí tem o denominador, depende de cada questão. É o resto sobre aquele denominador π. Se for a determinação negativa, você compara o resto e vê quanto falta para chegar aqui no nosso divisor. O divisor nessa situação foi 6. Então 2 para chegar no 6, faltou 4. Se você quiser fazer o passo a passo também é possível, É lógico que o algoritmo vai servir para qualquer uma das situações. Então a gente tem aqui, só apagar essa parte em azul. Você fez primeira divisão pelo dobro do denominador. Então 8 é igual a 6 vezes 1 mais 2. Nosso denominador aqui é 3. Então acrescentar um 3 aqui em ambos os lados dessa igualdade. Ok? Então o 6 aqui ele pode ser simplificado por 3. Opa, só um momento. 6 aqui por 3 vai dar 2. Então aqui eu tenho 2. Esse 1 aqui não precisa acrescentar. O 3 não, então deixo como fração. 2 terços é igual a 8 terços de π. Então, essa é a primeira determinação positiva, aliás, 2 terços, eu não acrescentei π aqui, eu posso colocar no final. Em todos eles aqui acrescentar o π. Só multiplicar π de ambos os lados eu tenho isso. Bom, essa é a primeira determinação positiva, 2 terços de π. Se eu quiser a primeira determinação
negativa, eu vou ter que, de 2/3 de π, retirar uma volta, ou seja, menos 2π. Isso aqui é uma volta completa. Quando eu faço essa retirada, eu tenho a primeira determinação negativa. E aí você pode tirar pelo MDC, né? Fazer MMC dos denominadores, ou fazer qualquer outro método, né? Lembrando de um primeiro exemplo que eu fiz, aqui como eu tenho o denominador 3, eu vou acrescentar 3 como denominador para outra fração aqui embaixo, ó. E aí é simples, né? Se você acrescentar 3 aqui embaixo, você tem que multiplicar por 3 aqui em cima, que se você multiplicar e dividir um número por qualquer número em cima e embaixo pelo mesmo número, você não altera o 2 aqui nessa acentuação, não é isso? Porque 2 vezes 3 em cima dá 6 e 6 dividido por 3 embaixo dá 2, volta para o 2 de novo. Tá bom? E por que eu acrescentei 3 em cima e embaixo, né? Multiplicando e dividindo? Porque o meu denominador aqui é 3. Se fosse 4, ia ser 4 em cima e embaixo. Se fosse 5, ia ser 5 em cima e embaixo. Enfim, o número que for no denominador, eu faço isso aqui para poder fazer a conta. Então aqui do lado eu vou ter, isso aí vai ser igual a 2/3 de π menos 3 vezes 2, 6 sobre 3π. E aí de novo, ó, eu vou ter a divisão lá do início que eu tinha feito, quanto falta, né? Aquela parte que eu fiz em azul. Eu vou ter aqui, ó, 2 menos 6. Isso subtraindo e conservando o sinal do maior vai dar menos 4. Lembra-se do pedaço que eu apaguei aqui, ó? O 2 para chegar no nosso divisor falta quanto? Falta 4. E o numerador, o denominador, desculpa, só preserva ele, dá 3. Então, de fato, a primeira determinação negativa pode ser usado o algoritmo de maneira mais rápida e bem tranquila.